A diferença de muitos profissionais no mercado que têm grandes resultados dos que não têm, e nós falamos muito sobre essa análise, reflexão A/B, sobre qual a diferença das pessoas que conseguiram ter grandes resultados das que não conseguiram. E um desses fatores é quando a pessoa, o líder, o empreendedor, ele tem uma consciência de quem ele é, do que ele nasceu para fazer. Além disso, ele tem autoconhecimento, ele sabe no que ele é bom. Então, essa compreensão de identidade é algo fundamental para que qualquer pessoa, profissional, empreendedor, tenha grandes resultados. Então, eu queria falar um pouquinho sobre como surgiu a ideia da empresa Growth, nossa empresa de educação, onde nós ensinamos soft skills, empreendedorismo, né, técnicas para você construir negócios com vendas em plataformas digitais, dentre outros treinamentos. E lá atrás, eu tive uma experiência onde eu entrevistei duas pessoas, onde eu estaria contratando essas pessoas para trabalhar, né, comigo. E uma delas tinha um currículo acadêmico interessante, uma formação numa boa faculdade, e a outra pessoa era praticamente analfabeta. E eu fiz a pergunta: olha, qual que é a sua pretensão salarial? Um me disse, o meu objetivo é 1x, e o outro disse 2x. A pessoa que tinha a pretensão mais simples era que tinha construído uma trajetória acadêmica, em contraste com outra pessoa que não tinha nada disso, mas ele sabia quem ele era, ele sabia a competência que ele tinha, ele sabia os princípios, a disciplina que carregava consigo para então performar bem naquela função proposta. Então, sem querer falar uma linguagem muito formal, a diferença de muitas pessoas alcançarem boas posições no mercado, empreenderem, terem sucesso, pode ser exatamente a consciência de si mesma. E eu gosto de ensinar 2 princípios para que você possa, então, entender como que funciona essa questão da identidade. Ok, Mário, eu já entendi que pessoas que estão mais consolidadas na sua própria identidade, elas vão estar melhor posicionadas na sua vida, nos seus negócios, enfim. E como que isso funciona, né? Como eu posso, então, desenvolver isso de forma prática, né? Para me tornar, então, uma pessoa que alcança grandes resultados. O primeiro ponto é um princípio que nós ensinamos, que é o princípio do personagem, que é exatamente eu visualizar essa minha nova versão que tem grandes resultados. Então eu começo a me comportar dessa forma, eu começo a pensar dessa forma, falar dessa forma, me comportar dessa forma. E nesse momento nós nos sentimos impostores. Pô, não sou eu que estou agindo dessa forma, isso aqui não sou quem eu sou. Então essa transformação de você assumir uma nova versão de você mesmo, ela tem alguns paradigmas, alguns conflitos internos emocionais, porque você vai estar tendo um comportamento, se projetando em coisas, comunicando como quem fosse essa nova versão, essa nova pessoa que você deseja ser. Tem uma história interessante que é de um ator que interpretou Coringa em um filme do Batman, né? Conta a história que ele se imergiu tanto nesse personagem que era um assassino, deprimido, enfim, com vários problemas, e depois da gravação do filme ele se tornou uma pessoa que tinha problemas emocionais, e isso culminou numa situação de suicídio, algo tão triste. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque você acreditar em uma versão de você e viver essa versão, essa nova versão de quem você é algo que realmente funciona psicologicamente falando,
né? De alguma maneira, isso também é um exercício de fé, porque qual que é a ciência da fé? A fé é eu acreditar em coisas que eu não estou vendo. Então, eu estou acreditando que eu sou uma coisa que eu ainda não sou. E quando então eu me lanço nessa minha nova versão, eu começo a me tornar essa nova pessoa que então ela tem ímpeto para ter grandes resultados. Ok, Mário, estou entendendo sobre isso, mas, poxa vida, e aplicar isso na prática, né? Como que faz? Basicamente, você precisa, acima de tudo, entender quem você deseja ser. Você precisa mapear isso, até mesmo escrever, olha, eu vou ser uma pessoa assim, vou me vestir de tal forma, vou me comunicar de tal maneira, eu vou acessar tais ambientes com oportunidades que eu pretendo conquistar. E então você vai tendo todo um comportamento na direção dessa sua nova versão. Então, identidade, quem é você? É uma pergunta para que possamos refletir. E o primeiro ponto que eu quis trazer para a gente aqui é esse princípio do personagem. Você precisa começar a se ver sendo essa nova pessoa. E além disso, esse comportamento, tudo isso rapidamente vai começar a te trazer resultados, né? As pessoas vão começar a te ver como essa nova versão. E esse é um outro ponto importante. Muitas pessoas, já vi pessoas reclamando, murmurando, lamuriando, dizendo assim, olha, eu já sou uma pessoa preparada para tal função, para tal vida, para tal projeto, para tal empreendimento. E ela tenta vender essa identidade, essa identidade, vamos dizer assim, para as outras pessoas, mas ela mesma não acredita naquilo que fala. Então, onde é construída essa identidade, essa nova versão de você mesmo? Em primeiro lugar, é em você. Então, você precisa acreditar em você primeiro, para depois você querer que outras pessoas acreditem em você. Então, esse tema é fundamental, é importante entender, porque vai fazer toda a diferença na sua trajetória. Seja uma trajetória, uma identidade bem definida, construída, fala de uma identidade, de um relacionamento saudável, de uma família, de uma posição profissional, de um patrimônio, de uma posição financeira. A sua identidade, ela fala de quem você é. Mas o que você tem e o que você fazem parte da sua identidade. Então, é muito importante entender e compreender melhor tudo isso, para que você então possa se projetar, né, para um crescimento. Um outro ponto que eu acho importante é que muitas pessoas, elas querem crescer, querem avançar, elas olham ao seu redor tudo que está acontecendo, oportunidades que surgem, muita coisa. Mas na busca pelo crescimento profissional, financeiro, mas também crescimento em qualquer área da vida, o primeiro lugar que nós precisamos olhar é para nós mesmos. Então, por isso esse tema da identidade é tão interessante. Quando eu olho para dentro de mim mesmo e eu invisto em mim, na minha mentalidade, no meu conhecimento, através de um aprendizado não de sentar numa sala de aula, mas aprendizado como um estilo de vida, né? De ver materiais online, de ler um livro, de fazer networking com pessoas que têm grandes resultados, um estilo de vida de aprendizado. Você está investindo no seu maior ativo. E qual é o seu maior ativo? Você mesmo. Independente das circunstâncias que você está, dos recursos que você tem, o maior ativo não é o que você tem, ou as circunstâncias que você se encontra. Talvez se encontre em circunstâncias confortáveis, agradáveis, mas o maior ativo que você tem é aquilo que você construiu dentro de você. Porque a sua capacidade de gerar resultado,
a sua inteligência emocional, o seu ímpeto para enfrentar qualquer tipo de problema. E claro, nós falamos muito sobre vida profissional e financeira, mas também estou dizendo aqui sobre todas as áreas da vida. É um posicionamento de sucesso, de vitória, aonde na sua identidade você não é um fracassado, você não é alguém que deu errado, que provavelmente vai dar errado, você não é o que as pessoas pensam que você é. Você é aquilo que você nasceu para ser e aquilo que você acredita que você pode ser. Então, um outro ponto que eu acho bem interessante dentro desse tema da identidade é a questão da autoconfiança, né? Quando eu vivo esse processo que falamos há pouco do personagem, no fundo, eu estou construindo uma confiança em mim mesmo de que eu sou capaz, eu sou merecedor, eu posso crescer, posso avançar, posso ser uma pessoa melhor. Porque nós falamos de mudanças e é desafiador falar sobre mudanças, né? E mudanças, elas não são de fora para dentro, né? As mudanças, elas são de dentro para fora. Então, quando eu falo sobre esse princípio de personagem, né, para construir uma identidade nova, uma nova versão de você, tudo isso, na verdade, é um processo de construir a sua autoconfiança, em você confiar em você mesmo. A partir do momento que você confia em si mesmo, você consegue vender isso para outras pessoas. Você consegue fazer com que outras pessoas confiem em você. Então, eu acho que essa é um segredo, é uma chave fundamental, extremamente importante para você que quer crescer e ter grandes resultados na sua vida profissional, financeira e, como também disse, em todas as outras áreas. Quando a gente fala sobre o tema da autoconfiança, por que a maioria dos jovens adultos precisam, né, trabalhar essa questão da autoconfiança? Exatamente por conta das experiências que tiveram no passado. Então, uma pessoa que teve uma vida limitada, onde as coisas eram difíceis, e ela ouviu as narrativas de que as pessoas daquela origem, daquele ambiente, daquele grupo, daquela comunidade, essas pessoas, elas não são para ter um estilo de vida A ou B, né? Resultados A ou B. Ela então foi sugestionada, como Napoleão Hill ensina, foi sugerida de que essa pessoa ela não é para viver tal estilo de vida. Mas, na verdade, quando a gente fala de sair do sistema, sair de fora da caixinha, sair do piloto automático, nós estamos falando de uma coisa só, que é você não mais planejar a sua vida, ter uma visão de futuro, olhar para a sua vida e planejar a sua vida baseado na opinião das pessoas ou no que todo mundo do seu ecossistema, do seu ambiente, das suas origens viveram. Tem uma frase que eu gosto que é: você não é todo mundo. Mas todo mundo do meu perfil, das minhas origens, eles viveram uma vida mais ou menos assim. Mas você não é todo mundo. Quando a gente fala sobre isso, é quebrar esse paradigma de que, olha, eu sou mais um. Não, você é uma pessoa única que terá grandes resultados. Então, nessa nossa conversa de hoje, nós estamos falando sobre identidade. Identidade é algo fundamental e quando nós fazemos contraste, porque quando a gente fala de performance, nós precisamos entender por que algumas pessoas têm grande performance e outras pessoas não têm performance. Porque algumas pessoas conquistam tantas coisas na vida, avançam, mudam a mentalidade, mudam de vida, experimentam mudanças. Já viu aquela pessoa que vive toda uma vida e parece que nada muda? A vida inteira de forma estagnada, de forma numa zona de conforto, e zona de conforto no sentido de que aceitar viver daquela mesma forma por
muitos anos ou por toda uma vida. Então, a gente falando desse assunto identidade, nós comentamos aqui sobre que isso é um diferencial, é um posicionamento. Uma pessoa com uma identidade bem construída, ela tem um posicionamento diferente de uma pessoa de identidade frágil. Então, você imagina um profissional, vamos imaginar o seguinte, um advogado, existem 2 advogados. Ele tem uma identidade forte, ele tem crenças de sucesso, ele acredita, tem muita autoconfiança, acredita em si mesmo. E essa pessoa, então, tem grandes resultados. Um outro que estudou junto com ele, não confia em si mesmo, identidade frágil, ele não consegue se ver tendo sucesso profissionalmente. Então, por que a gente fala desse tema da identidade? Porque, basicamente, esse é um fator básico que difere pessoas que têm grandes resultados dos que não têm. E aí nós trouxemos aqui dois conceitos para desenvolver isso. O primeiro conceito é o do personagem. Eu começo a me ver sendo essa pessoa que tem grandes resultados. Eu começo a agir sendo essa pessoa. Eu começo a comunicar que sou assim. E, num determinado ponto, você agora é essa nova versão e já não é mais aquela antiga pessoa. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu lembro como eu vivi uma vida muito simples, limitada, era um profissional no mercado e, num dado momento, eu desejei, tive uma ambição, quero viver uma vida extraordinária. E eu comecei a visualizar que eu era uma pessoa melhor, que eu seria uma pessoa mais competente, mais preparada, que eu seria uma pessoa, eu me via como uma pessoa que teria grandes resultados. E chegou um ponto que eu já não era mais aquele antigo Mário, agora eu era esse novo Mário, um Mário que conquistou grandes coisas. Então é sobre isso. É sobre a sua visão sobre si mesmo, sobre a sua autoconfiança, e a autoconfiança foi a segunda colocação que nós fizemos aqui, para que você possa entender como que é essa construção de identidade. Existe uma crença limitante, padrão, que é a seguinte narrativa que muitas vezes fica no fundo do nosso coração, da nossa alma, armazenada aqui no nosso HD, que é: eu não sou bom o suficiente. Então você pensa sobre a sua vida profissional: eu não sou bom o suficiente para ter tais resultados. Você ter um patrimônio, ter dinheiro: eu não sou bom o suficiente. Eu ter uma família saudável, eu ter saúde, eu ter qualidade de vida, eu fazer as coisas que eu gosto, cuidar de mim mesmo, tudo isso, uma vida extraordinária, uma vida incrível. Eu não sou bom o suficiente para poder ter essa vida. E na Growth nós falamos muito e damos mentoria na direção do empreendedorismo, de construir negócios, de gestão, de empreender. E qual que é, então, o vírus aí que corrompe a identidade de tantas pessoas? É essa narrativa: eu não sou bom o suficiente. Então, entenda isso. Se você quer ser uma pessoa de grandes resultados, uma pessoa que vai ter sucesso profissional, financeiro, mas não só isso, ter uma identidade forte, onde você vai viver uma vida realmente maravilhosa, uma vida incrível, uma vida de grandes resultados, você precisa entender quem você é. E entender quem você tem a ver com o desenvolvimento da sua autoestima, da sua autoconfiança, e uma forma psicológica para você construir essa mudança de vida, essa sua nova versão. É você entender que você é um personagem, que você se tornará, de fato, essa nova pessoa. Então eu queria trazer para vocês esse tema e dizer que lá quando começamos o projeto Growth, ensinando pessoas, treinando inúmeras pessoas, foi sempre com esse um objetivo, Esse assunto, ele faz parte do nosso DNA como empresa, que é desenvolver a identidade das pessoas. As pessoas precisam acreditar em si mesmas
e se desenvolver e se lançar para um crescimento, né? Uma vez que o nosso lema é que o crescimento ele vem pelo aprendizado. Então, o que nós buscamos desenvolver nas pessoas? Empreendedores, pessoas que querem construir negócios e ter grandes resultados financeiros. O primeiro ponto é desenvolver uma identidade, construir uma identidade de uma pessoa vitoriosa. Então, eu agradeço você por participar comigo desse material, desse vídeo, e que você possa tomar notas dos pontos que fez sentido para você, e vejo você numa próxima oportunidade.